Nesse vídeo a gente vai ver o cadastro de operadores. Para acessar o cadastro de operadores, a gente vai no menu Administração, Operadores e Operadores. O que são os operadores no DataCar? Os operadores são todas as pessoas que vão, de uma certa forma, interagir com o sistema, direto ou indiretamente. Então, por exemplo, às vezes mesmo uma pessoa que não vai utilizar o sistema, digitar no sistema, ela tem que ser cadastrada. Né? Por exemplo, um mecânico, né? Vamos supor um mecânico que ele não vai operar o computador diretamente, mas a gente precisa dos dados dele no sistema. Né? Então, esses mecânicos também terão que ser cadastrados. E, evidentemente, as outras pessoas que vão operar diretamente o sistema. Né? Então, o primeiro campo que nós temos que informar aí é a matrícula do operador. Primeira coisa, o operador 1, se você tentar colocar qualquer coisa aqui para a matrícula 1, ela não vai aceitar, porque essa matrícula 1 é reservada para uso interno do sistema. Tá? São controles internos, operações que são feitas automaticamente pelo sistema, são feitos com a matrícula 1. Então, não pode ser utilizada essa matrícula. As outras, para frente, você pode utilizar. Essa matrícula pode ser qualquer número de até 6 dígitos. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, a matrícula 3. Como essa matrícula não existe, habilitou o incluir. Se eu digitar uma matrícula que existe, vou colocar aqui, por exemplo, a 2, ele vai me habilitar para alterar ou excluir. Posso também aqui, através da tecla F2, que eu pressionei aqui, fazer uma consulta aí dos operadores que estão cadastrados. Vou colocar aqui, por exemplo, DIR, me trouxe aqui o diretor. Se eu quiser trabalhar com ele, eu seleciono aqui, dou um Enter, ou então clico no botão exportar. Vamos cadastrar aqui então matrícula 3. E o próximo campo é um nome abreviado. Esse nome abreviado seria um apelido para o operador, mas é um apelido que é bastante importante para o sistema, porque vários relatórios que você vai acessar, de vendas, de acesso ao sistema, etc., e também acessar, colocar, na hora de fazer a venda, de colocar o vendedor, vem esse nome, justamente por ser um nome reduzido para tomar menos espaço na tela. E é importante também que o sistema não vai deixar você duplicar esse nome. Né? Esse nome aí, uma vez informado, tá? Se tiver funcionário de nome parecido, você vai ter que colocar um sobrenome, alguma coisa, para diferenciar, porque ele é único, justamente porque ele identifica um operador só. Vamos colocar aqui João. Agora, aqui sim, nesse campo, você pode colocar o nome completo do operador. Vou colocar aqui João da Silva. Próximo campo, ativo. Ele marcado, ele está ativo, e desmarcado, está inativo. O operador, quando ele está inativo, você não pode mais utilizá-lo. Né? Bom, primeiro, aquele operador não vai conseguir mais fazer acesso ao sistema, independente de ter senha, independente dos acessos que ele tenha, né? Então não vai conseguir acessar o sistema. Por que tem essa inativação? Porque uma vez o operador tendo feito alguma operação no sistema, qualquer utilização que ele fizer do sistema, esse operador já não vai poder mais ser excluído, devido à questão de segurança do sistema. Né? Você, por exemplo, daqui a um tempo você precisa saber tirar algum relatório, por exemplo, de vendas, né, de um vendedor. Se aquele vendedor tivesse sido excluído, você teria uma inconsistência no sistema, não teria como tirar esse relatório. Então, você inativando o operador, dali para frente ele não pode fazer mais nada, mas, por outro lado, mantém a integridade dos bancos de dados, mantém o histórico do que aquele operador fez no sistema. O próximo campo aqui é a função do operador. O DataCar já vem aqui com algumas funções, né? Mas você pode cadastrar outras funções e nós vamos ver como cadastrar as funções em outro vídeo. O próximo campo é o departamento que o funcionário trabalha. Tá? Da mesma forma, vem alguns departamentos já cadastrados. Em outro vídeo também nós vamos ver como você pode cadastrar outros departamentos. Aqui é o setor onde o funcionário trabalha. Você pode escolher aqui entre vendas, oficina e administrativo. Esses campos são fixos. Você tem que escolher ou não informado ou um desses aí.
Próximo campo aqui é a senha, tá? Que essa senha é que o operador vai utilizar para fazer acesso ao sistema, e essa senha pode ter até 6 dígitos, ou letras, né? É uma senha alfanumérica. É importante notar que nessa senha aqui, você viu aqui, eu estou com o Caps Lock ligado, ele está me indicando que se eu digitar uma senha com letra minúscula, se eu informar uma senha e utilizar letra minúscula, na hora de acessar o sistema eu também vou ter que utilizar minúscula. E assim vale para maiúsculo também. Então é importante notar isso aqui. Quando você cadastra aqui um operador, no primeiro acesso que ele vai fazer, o sistema já vai pedir para ele trocar a senha dele, tá? Por motivo de segurança, para a pessoa que cadastrou não ter conhecimento da senha da pessoa que está sendo cadastrada. Então, eu vou colocar aqui uma senha simples. Próximo campo, validade da senha em dias. Isso daí é questão de segurança do sistema para obrigar o operador a alterar a senha dele em determinado período. Então, quer dizer, o sistema, depois que ele troca a senha dele, o sistema vai armazenar a data que ele trocou essa senha, e quando chegar nesses dias aí, após a última alteração de senha, na hora que o usuário tentar acessar o sistema, ele vai dar uma mensagem solicitando ao usuário para trocar a senha dele, que vai ter que ser uma senha diferente da que estava anteriormente. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 30, para 30 dias. Esse próximo campo, quantidade de acessos permitidos, ele limita a quantidade de acessos que o operador pode fazer. Por exemplo, se eu colocar aqui 10, quer dizer que o operador vai poder executar funções no sistema 10 vezes, né? Ou acessar o sistema 10 vezes, não só acessar, porque determinadas vezes, quando você está dentro do sistema com uma senha, e, por exemplo, um operador não autorizado, né, tem que fazer alguma função que ele não pode executar, e você tem aquele direito de acesso de fazer, você vai acessar a sua senha. Isso aí vai contar como um acesso também. Quando que isso aí vai ser utilizado? Por exemplo, vamos supor que uma determinada pessoa seja responsável lá por conceder desconto acima de um determinado nível, né? E essa pessoa, determinado dia, ela faltou. Ela faltou, não foi trabalhar, e tinha que deixar alguém lá responsável por poder conceder esse desconto acima do padrão permitido, né? Então eu quero dar direito de acesso a uma outra pessoa, mas para não correr o risco de dar acesso àquela pessoa de determinada função e depois esquecer, aqui ele vai limitar a quantidade de acessos, né? Por exemplo, dei 10 acessos para ele, né? Depois que ele utilizar aqueles 10 acessos, a senha dele já não vai valer mais. Teria que renovar aqui a quantidade de acessos permitidos, né? Quantidade de acessos utilizados, aqui ele vai te informar quantas vezes esse operador já fez utilização desses acessos permitidos dele. Aqui o membro do grupo de usuários, ele é um campo bem importante, porque aqui é que nós vamos indicar quais acessos esse operador tem ao sistema. Na verdade, no DataCar, nós vamos ver depois como conceder acessos, mas os acessos não são concedidos diretamente a um operador, e sim a um grupo do qual o usuário é membro, ao grupo que o usuário pertence. Tá? Então, por exemplo, aqui o grupo caixa, esse grupo vai ter o acesso àquelas telas, né, que são necessárias para efetuar as operações de caixa. Né, receber, tirar relatório de caixa, fazer movimentação de caixa, etc. Né? Isso facilita porque, por exemplo, você tem 5 vendedores na sua loja. Né? Ao invés de você ter que ficar estabelecendo direito de acesso para cada vendedor daquele, né, você concede o acesso para aquele grupo, e depois você informando aqui que essa pessoa, por exemplo, é membro do grupo vendas, né, automaticamente ele vai ter acesso àquela tela. Aí você me pergunta, mas eu queria que um vendedor tivesse acesso a determinadas coisas e outro vendedor tivesse acesso a outras telas. Aí, nesse caso, você criaria 2 grupos, né, vendas básico e vendas avançado, por exemplo. Né? Mas nós vamos ver em outras telas como criar esses grupos. O importante é ter em mente isso, que o direito de acesso é concedido diretamente ao grupo e indiretamente ao operador. E o operador, fazendo parte daquele grupo,
sendo um membro daquele grupo, automaticamente ele vai ter acesso àquelas telas. Bom, esse foi o cadastro de operadores. Essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando vai utilizar o sistema, né, porque tudo depende disso aí, né, para fazer o acesso ao sistema, para poder fazer as vendas, né, os vendedores têm que estar cadastrados, os mecânicos têm que estar cadastrados também para cálculo de comissão, para saber qual mecânico fez determinado serviço e aí por diante. Lembrando que você pode ter uma ajuda mais detalhada aqui também nessa tela, pressionando a tecla F1 ou o ícone de ajuda do sistema DataCar. Obrigado por ter assistido ao vídeo.